Annyeong, Tataya, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre cultura coreana, começando pelas roupas tradicionais, mais conhecidas como hanbok. Para explicar um pouco, contar a história, eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou trazer aqui a minha modelo, minha boneca, e eu vou fazer um hanbok pra ela. Enquanto eu faço, eu vou contando um pouco mais da história e tudo, então... vamos. Hanbok significa, literalmente, roupa coreana. As suas origens remontam ao período dos Três Reinos, entre 57 a.C. e 668 d.C. Os homens usavam jegori, jaqueta, badi, calças e durumagi, o sobretudo, chapéu, cinto e sapatos. As mulheres usavam jegori, uma jaqueta curta, com duas fitas compridas que eram atadas para formar um nó, uma saia longa e volumosa de cintura alta chamada chima, um durumagi e sapatos em forma de canoa. Disse que os braços abertos do jogori representam o calor e abraço do povo coreano, enquanto a saia volumosa simboliza espaço e liberdade. Com a entrada de roupas ocidentais no país durante a Guerra da Coreia, 1950 e 1953, e durante a rápida industrialização nos anos 60 e 70, o hanbok foi perdendo espaço, sendo mais usado em eventos especiais. O hanbok foi criado com a finalidade de mostrar ângulos e linhas delicadas que retratam esteticamente a tradição coreana, mas seu significado vai muito mais além. Suas cores vivas representam o conceito profundo do yin e yang. Azul, madeira, preto, água, vermelho, fogo, amarelo, terra e branco, metal. Diferenciando o estado social, as cores e tecidos eram de extrema importância. As classes mais altas usavam materiais leves de alta qualidade, como a seda, para as estações mais quentes e no resto do ano tecidos estampados. As classes baixas, em contrapartida, estavam restritas ao uso do algodão para qualquer época. Os desenhos e padronagens eram feitos para representar os desejos do seu usuário. Para os vestidos de noiva, peônias, pois simbolizavam respeito, honra e riqueza. Flor de lótus mostrava esperança e nobreza, enquanto o romã representava crianças. Dragões e fênix eram utilizados apenas pela realeza e oficiais de alta classe. Voltando a falar das cores e seus elementos, cada um deles também tem um significado emocional ou espiritual. Usando de exemplo as cores que escolhi, branco, metal, sugere a mesma pureza e honestidade que a sensação de uma simples peça de prata na palma de sua mão. Um hanbok branco sugere que o usuário não tem nada a esconder e vive pacificamente com uma crença patriótica no que é bom e certo. Em alguns períodos da história, as classes sociais mais baixas, que não tinham acesso às tintas caras, usavam hanboks brancos. Mas agora que as tinturas são comuns, essa tradição se inverteu totalmente e tornou-se um sinal de alto status ser capaz de manter uma vestimenta puramente branca, totalmente nítida e pura. Azul, madeira, mostra que o usuário tem constância e força confiável. É o oposto da intensidade flamejante do vermelho, mas também é igual em poder. O azul claro está associado à energia do novo nascimento, enquanto as mães costumam usar hanbok azul escuro, o marinho, como um símbolo de honra para mostrar que carregaram filhos. Inclusive, quem me ajudou a costurar foi minha mãe. Independentemente da vida familiar, a autoridade calma e clara associada ao azul no sistema de 5 cores tornou essa cor favorita para os casacos dos oficiais da corte, que carregavam a responsabilidade de governar bem. Por mais que mude, a roupa continua sendo uma herança cultural simbólica e solene, não apenas pela idade, mas por sua importância diante a arte e estética coreana. Vocês já devem ter visto idols ou atores de K-drama usando, e tem até alguns modelos que são um pouco mais modernos. Bom, espero que vocês tenham aprendido algo novo no vídeo de hoje e até a próxima. Beijo!